Você foi numa empresa, né? E se inscreveu numa empresa, mandou seu currículo, né? Aí você é chamado para essa empresa. Mas aí você tem que fazer uma entrevista. E agora? O que você vai fazer? Doutora Geise, boa noite. O que você vai fazer? O que a pessoa vai fazer numa entrevista? Olá, gente. Boa noite, Hélio. Bom, na semana passada nós falamos aqui sobre como procurar um trabalho, né? Elaboração de currículo, análise da empresa, eu vou estudar a empresa para onde eu vou encaminhar o meu currículo. E aí, passada toda essa fase, então, eu fui chamado para uma entrevista. O que eu vou fazer? Se eu fiz essa primeira etapa corretamente, né, pesquisei a empresa, entreguei meu currículo, eu vou saber, então, para que tipo de vaga que eu estou tentando lá conseguir essa oportunidade. Para qual vaga eu entreguei meu currículo. Então, a primeira dica, a forma como você vai se vestir. Eu sempre vou falar trazendo os exemplos do dia a dia. Então, por exemplo, essa semana, em entrevista para trabalhar assim, na área de depósito e reposição de uma empresa, as pessoas foram à entrevista e um rapaz foi vestido de terno. Então, assim, na cabeça dele, ele se vestiu de forma coerente. Seria coerente se ele tivesse indo para uma entrevista, por exemplo, para uma área administrativa, né, se ele já tivesse um curso superior. Então, assim, ele exagerou, né, ele pecou pelo excesso. Por outro lado, nesse mesmo grupo, eu tive pessoas que foram de bermuda. Mas está calor. De boné, sim, mas aí eu tenho que saber o que eu estou indo fazer, né? Eu não posso ir de bermuda para uma entrevista de emprego, eu tenho que dar importância para aquele momento. Eu preciso me arrumar, eu preciso ter uma postura profissional já na entrevista, certo? Então, a primeira coisa, roupa para homem, né? Você não pode ir de bermuda, de boné, de barba por fazer, que acontece muito, unhas enormes desse tamanho acontece também. Às vezes a pessoa vai até com uma roupa um pouco suja, sabe? Você vê que a pessoa não está se importando com aquilo, então... Sandália havaiana. Muito menos. Sandália havaiana também não dá, né? Mas eu quero dizer assim, você precisa saber o que você está querendo daquela empresa e para que vaga que você está fazendo aquela seleção. Então, se é uma vaga mais administrativa, você vai mais arrumadinho, mais socialzinho. Se for uma vaga, por exemplo, para repositor, para trabalhar no depósito, você vai com uma roupa normal. Não tem problema de ir de tênis, uma calça jeans, uma camiseta, uma blusa, né? Mas que seja arrumadinho e limpo. Cuidado, isso é o que é mais importante. E as mulheres? As mulheres, mesma coisa, só que mulher peca muito também pelo exagero, né? É saltão, é brincão, é decotão. Nada disso? Nada disso, porque assim, é a sua imagem, né? É o seu primeiro contato com a empresa, então você tem que passar uma boa impressão, né? Então, vá arrumada. Independente do cargo? Independente do cargo, eu tenho que passar uma boa impressão, né? Mas aí você falou saltão, maquiagem pesada... Independente do cargo, não pode, não deve. Não deve, não deve. A pessoa tem que estar arrumada, sem exageros, né? Não vou com um saltão 15 para uma entrevista. Não é nem, assim, nem andar no dia a dia se anda com saltão. O que dirá para uma entrevista, não é isso? Então, assim, a mulher, né? Roupa também muito justa, muito apertada também. Então, pensa assim, não vou exagerar em nada. Tenha bom senso para se arrumar e para se vestir para ir para uma entrevista. Né? Então, isso é com relação à roupa, né? E com relação ao comportamento, né? Como é que você vai se comportar numa entrevista? O que se faz numa entrevista? Hoje mesmo, agora à tarde, eu entrevistando, eu percebi que durante a entrevista, o perfil da vaga era muito diferente do interesse do candidato. E aí eu perguntei, mas o que a gente oferece aqui de oportunidade de trabalho é muito diferente do que você procura. Aí ele disse assim, mas eu vim para eu poder ter mais experiências com experiência em entrevistas, né? Ele foi, ou seja, ainda pensei assim, mas então tá usando meu tempo, usando meu tempo aqui da entrevista para poder ter experiência. Tá pegando experiência. Tá pegando experiência. Mas então, quando o entrevistador é bom, né, de cara ele já vai perceber o que você está querendo, né? Então, como é que você tem que se comportar com esse entrevistador? Olho no olho. Principal, olho no olho. Por quê? Porque você passa a verdade, você passa a certeza do que você está falando, você precisa ser assertivo, né? Não agressivo. O que é ser assertivo? É você responder o que está sendo perguntado de forma clara e objetiva, sem ser agressivo, né? Sem ficar prolongando muito, enrolando, né? E o entrevistador facilmente vai perceber. E a postura?
postura física de a postura física, dando exemplos, por exemplo. Te dando exemplo, o cara chega lá, de qualquer maneira, se joga na cadeira. Ou se apresenta de uma maneira, uma postura mais firme. Sim, a pessoa precisa estar... o que eu estou dizendo tem que ter coerência com minha postura, né? Com o meu físico, né? O corpo fala também. Então, se eu estou lá, sentada de qualquer maneira, jogado na cadeira e falando seriamente, não está condizente, né? Alguma coisa está de errado. Ou seja, eu não estou mostrando a verdade. E isso o entrevistador vai perceber. Eu já entrevistei gente, assim, em condições que você não tem noção, assim, de pessoas que têm manias, né, manias feias, e durante a entrevista está praticando sua mania, né? Então, assim, tem pessoas que realmente não têm a mínima noção. Então, a postura, a sua postura, a forma como você senta na cadeira, tem gente que se debruça na mesa, né? Tem gente que imita seu comportamento, então se você mexe no cabelo, a pessoa mexe no cabelo, tudo nervosismo, né? Mas assim, tem que ser o mais natural possível, né? Agora, e outra coisa, nunca falar mentira, né? Tem pessoas que falam mentira, não revelam o real motivo que saiu da empresa, e a gente depois vai procurar saber e tudo mais. Algumas empresas não passam referência, né, até por questão ética, mas a questão é, nunca fale mentira, sempre preze pela verdade, né? E sempre preze também por falar somente aquilo que é perguntado, sem ficar se estendendo muito, né? Bom, com relação à dinâmica, as pessoas têm muito medo de participar de dinâmica. Mas vamos explicar para o pessoal de casa o que é a dinâmica, né? O que é você participar de uma dinâmica dentro de uma entrevista. Bom, que já é entrevista por si só, né? Na dinâmica a gente já está avaliando, né? Então, o que é uma dinâmica de grupo, né? É um entrevistador, ele reúne um grupo com a finalidade de quê? De saber como aquela pessoa se comporta em grupo numa determinada situação. Então, ele vai pedir para fazer alguma atividade e, diante dessa atividade, ele vai observar o seu comportamento, né? Então, assim, não adianta tentar forjar comportamentos que não são seus, né? Então, por exemplo, você acha que aquele entrevistador está buscando, você está fazendo uma entrevista para operadora de telemarketing e você acha que aquele entrevistador está buscando alguém que fale muito, que tenha algum poder de persuasão, de convencimento. E aí você vai e pratica este comportamento, só que não é natural seu. Você faz naquela hora para você ser aprovado. Quando for trabalhar, você não vai praticar esse comportamento, porque não é seu. E aí você acaba não ficando, não passa nem do período de experiência. Então, é importante você ser natural e ser você, né? E assim, na dinâmica de grupo, vai depender do perfil que eles estão procurando para o cargo. Como você não sabe qual é o perfil, porque eles não vão revelar, então você precisa ser o mais natural possível, ser você, e se você apresentar o perfil que eles procuram, certamente você vai ser aprovado, né? Então, a dinâmica de grupo não tem, como é que se diz, não tem segredo, né? Basta você se comportar da maneira como você se comporta no seu dia a dia, que eles vão querer avaliar se você fala corretamente, se você tem educação, se você espera a sua vez, se você tem espírito de liderança, né? São várias coisas que podem ser avaliadas e analisadas numa dinâmica de grupo, né? Citando aqui um exemplo que aconteceu essa semana, um conhecido foi fazer uma entrevista, um processo seletivo para uma empresa de aviação, né, companhia aérea. E aí ele explicou que durante o processo seletivo, todas as pessoas falavam com os entrevistadores, né, de pé. As pessoas ficavam sentadas na bancada, o entrevistador ficava sentado numa bancada e as pessoas iam passando e falavam com ele, né, olhando para baixo. Quando ele foi passar pelo entrevistador, ele percebendo isso, ele se abaixou até o nível da pessoa, né, para falar olho no olho, seguindo essa dica aqui. E aí ele me perguntou o que eu achava disso, porque dentro de 300 pessoas, ele foi o único que se abaixou para falar olho no olho. Eu disse para ele, bom, é a questão do perfil. Se eles estiverem procurando pessoas robôs, né, pessoas que não pensam, pessoas que seguem a maioria, pessoas que respeitam regras e normas do ambiente, você está reprovado, porque você foi muito ousado ao se abaixar e se pôr de igual. Na verdade, a intenção dele é se colocar igual, mas porque ele estava em cima, né? Ele estava em pé, então ele quis se baixar. Só que, na verdade, quando ele se coloca na mesma posição que o outro,
Sabe-se lá o que esse outro vai pensar. O outro pode entender como Que ousadia. é uma ousadia. Então, tudo vai depender do perfil que está se procurando nessa seleção. Então, seja você. Ele foi ele e não funcionou muito bem, não. Conversando com a doutora Geise, e o tema de hoje tem uma entrevista. E agora? E nesse momento, se tiver dinâmica, o que eu faço? Então, como estávamos falando, né? Eu disse, a dica que eu dei é, seja você, né? Mas tem um porém. Se eu sou uma pessoa que falo errado, falo cheio de gírias, né? É nós, não sei o que, estamos juntos, tá ligado? Tem isso, né? E a gente fomos, né? E nós faz, tem muito disso aí. Então, falo errado, falo um monte de gírias, não me comporto legal, não tenho uma aparência cuidada. Então, se eu for para uma dinâmica de trabalho, né? E chegar lá e me comportar desse jeito, sendo eu, ou você sendo você não vai passar. Não vai mesmo. Por quê? Porque não é esse tipo de pessoas que a gente busca contratar hoje em dia. Mas, bom, o que você falou, esse tipo de pessoa que a gente busca contratar hoje em dia. Porque gíria é uma coisa, o falar errado é outra. Sim, são duas coisas que não podem acontecer numa entrevista. Não podem mesmo, né? Não podem. Se você, com seus colegas lá de escola, de faculdade, no seu bairro, fala gírias, ok. Só que é muito difícil a pessoa conseguir ter esse tipo de comportamento, de conduta fora e não aplicar isso numa entrevista. Porque é dele, tá nele, né? Então, qual que é a minha dica? Vá treinando para que você não fale gírias, né? Porque numa entrevista, eu já passei por isso, toda hora eu passo, né? Então, assim, gíria numa entrevista é inadmissível. Falar errado, muito menos. Agora, se eu estiver fazendo entrevista para um cargo mais simples, né, de uma pessoa que não vai ter contato com o cliente, que vai fazer um trabalho interno, tem baixa escolaridade, é lógico que não vai eliminar uma pessoa por causa disso, né? Mas assim, estou dando dicas para as pessoas que querem melhorar o seu perfil. Como é que eu faço para melhorar o meu perfil? Vai estudar, vai ler, vai assistir telejornal, vai ler jornal, né? Vai se informar e vai colar, né? Conhecer pessoas com mais conhecimento, com mais cultura, que possam somar a sua vida como um todo, né? Bom, continuando aqui, a gente vai falar agora sobre os testes. Testes psicológicos. É um medo muito grande que as pessoas têm. Lá no Detran, quando eu aplico o teste e que a pessoa fica reprovada, quando eu vou dar o retorno, né, na entrevista de retorno, a pessoa fala assim, mas doutora, como é que eu faço para aprender isso, para estudar isso em casa? Teste psicológico não se aprende, né? Teste psicológico é um instrumento psicológico, né, testado, avaliado, né, um instrumento científico, né, que serve para os psicólogos avaliarem algumas questões. Quais? Aspectos de personalidade, alguns traços de personalidade e habilidades específicas, como atenção, memória, orientação espacial. Então, não tem como você estudar isso. Tem como dar um exemplo? Exemplo de quê exatamente? De teste? De um teste, de uma pergunta que caia no teste. Pois é, então, os testes normalmente, tem testes de inventário, né? E tem outros tipos de testes que é o que mais normalmente eu uso, né? Que são aquele teste dos tracinhos, que é um teste palográfico, teste que tem umas setinhas, que é um teste de atenção concentrada, que chama AC. Os testes de perguntas são testes de inventário que são testes muito longos, né? Às vezes tem 140 perguntas, que aí são inventários que servem para apurar também perfil profissional. Eu uso um desse para cargos mais específicos. E são testes também que servem para avaliar se a pessoa tem algum tipo de transtorno, algum tipo de patologia, né? Para a seleção profissional, normalmente eu não uso testes com perguntas. Então, assim, são coisas que não tem como você aprender. Na hora, a gente dá instrução, não vou pedir que você faça nada, nenhum psicólogo vai te aplicar um teste sem te explicar antes do que é para ser feito, né? Esse é o correto, é o ético do trabalho de um profissional, né? Um profissional faz dessa forma. Então, vai ser explicado para você como que você tem que fazer e aí você vai seguir as instruções e ponto. Não tem como aprender a fazer teste, tá? E também não tem por que se preocupar com aquele momento, né? Normalmente as pessoas ficam nervosas e tudo, hoje mesmo, né? A pessoa fica tremendo, secando a mão na roupa, porque fica suando, não consegue segurar o lápis direito, mas enfim, não há motivo, não é motivo para poder se preocupar com isso, para poder ficar nervoso com isso, não. Tá? Na realidade, a pessoa tem que ser o mais natural possível, né? O mais natural possível, o mais tranquilo possível. O que você tem que se pensar no momento desse? O entrevistador, né, uma pessoa que faz seleção, ela faz seleção o dia inteiro.
Eu faço seleção o dia inteiro, de manhã e à tarde. Né? Então, assim, eu estou acostumada a tratar, a lidar com pessoas. Então, aquela pessoa que está na minha frente é mais uma pessoa. Né? Então, não há por que ficar nervoso. Igual você vai ao médico, o médico atende não sei quantas pessoas por dia, então você é mais um paciente. Mesma coisa quando você vai numa entrevista. Você é mais um para aquele entrevistador. Então, não tem por que ficar nervoso, seja o mais natural possível. E, assim, a dica que eu dou é: faça com que, naquele momento, as suas qualidades apareçam, né? Deixa aparecer o que tem de bom em você, né? E tenta deixar de lado um pouquinho aquilo que não é tão legal, aquilo que você não se orgulha e aqueles pontos que você ainda precisa melhorar, né? E outra coisa, as pessoas acham que na entrevista tem que falar muito. Não tem. Você tem que falar o que for perguntado para você. Então, te perguntou, responda pontualmente o que foi perguntado e ponto. Se a pessoa quiser saber mais um pouco além daquilo, então ela vai perguntar e vai questionar um pouco mais, mas se não for o caso, fica na sua, porque se você ficar falando muito, atropelando a pessoa, o entrevistador, já é um ponto negativo para você, tá? Gente, atenção, eu esqueci de falar papel e caneta, né? Porque ela tem vagas para quem precisa trabalhar e vai passar pela mão dela. Ela é entrevistadora, correto? Exatamente. Greenfruit, União Central, Casa HG e JET. Quer dizer, continua as mesmas empresas, né? As mesmas empresas, porque eu só trabalho nessas 4. Mas estão diminuindo... Graças a Deus. Diminuindo o número de vagas. Graças a Deus que está diminuindo. Nós começamos com... Tinha 31, né? 31 vagas. Tem 11, 13... 17 vagas. Temos 17. Então, assim, vamos lá no Greenfruit. Hoje eu não listei aqui as vagas, mas eu sei mais ou menos de cabeça. Então, no Greenfruit nós temos atualmente ainda vagas para repositor de supermercado e hortifruti. Tenho vaga para... Esse repositor, supermercado e hortifruti, gente, não precisa ter experiência, tá? Então, eu dou preferência para quem tem pelo menos ensino médio completo. Principalmente para repositor de supermercado, que tem que fazer controle de validade e tudo mais. Bom, então tem repositor, hortifruti e supermercado, tenho balconista de lanchonete, tenho ainda uma vaga para açougueiro, tenho uma vaga para jovem aprendiz, tem que estar estudando se não tiver ensino médio completo. Se tiver ensino médio completo, não precisa mais, já concluiu a escola, né? Então, uma vaga para jovem aprendiz e é para trabalhar na parte da tarde. Então, esse jovem aprendiz tem que estudar na parte da manhã, tá? Se ainda for estudante. Tenho também vaga para balconista, repositor, açougueiro, depósito. E tenho 2 vagas também para limpeza, um homem e uma mulher, tá? Eu prefiro contratar pessoas com um pouco mais de experiência de vida, né, para essas vagas. Então, precisa ter apenas experiência na área de limpeza, né? Pode ser pessoas que tenham trabalhado em casa de família, como empregada doméstica e tudo mais. Então, eu preciso de um homem e de uma mulher para a área de limpeza. Essas são as vagas do Greenfruit. União Central? União Central eu tenho só 2 vagas. 2 vagas para vendedores, um homem e uma mulher também, tá? Preciso de uma pessoa que tenha ambição, essa é a palavra. Ambição por conhecimento e por dinheiro. Eu tenho uma curiosidade sobre a União Central. Diga. Por que você não conseguiu aí nessas 3 últimas semanas preencher essas vagas? Porque é uma excelente empresa para se trabalhar. Porque o que acontece? O perfil de um vendedor na União Central é diferente, por exemplo, de um vendedor do comércio em geral. Porque eu preciso de uma pessoa inteligente, né, que queira conhecimento. Ele vai ter que ser um estudioso, ele vai ter que estudar o que se vende lá, que é coisa muito específica, né? Então, é diferente, por isso a dificuldade de conseguir preencher a vaga. São vendedores? São, mas são vendedores que serão muito bem remunerados, porque os produtos são caros, a venda é alta, né? E tem que ser uma pessoa que queira estudar, que queira aprender e conhecer melhor sobre a empresa e os produtos que vende, tá? Casa HG, eu tenho 3 vagas. São 2 vagas para repositores, também pode ser primeiro emprego, pode ser jovem aprendiz, tá? Não tem problema. E tem também uma vaga para depósito. Também pode ser primeiro emprego, só não pode ser jovem aprendiz porque pega peso. Não é legal a gente contratar menino novinho, mas pode ser primeiro emprego também, aí com 18, 19 anos não tem problema. E tem 2 vagas na JET, que são vaga para serralheiro, né? E vaga para, na verdade são 3 vagas. Vaga para serralheiro, vaga para assistente comercial interno e uma vaga para vendedor externo, também na JET, comunicação visual. Ok? Ok, agora só o tema na semana que vem?
próximo programa, a gente vai falar para os empresários, né, e vai falar também para os funcionários. Então, você foi contratado, foi na entrevista, passou na entrevista. Agora você está no prazo de experiência. Como que você faz para aumentar a possibilidade ou a probabilidade de você se manter nesse emprego? E para o empresário, como é que ele faz para aumentar a probabilidade de ele conseguir manter esse novo funcionário na empresa? Porque os empresários também penam, viu? Não é muito fácil, não. Então, a gente vai falar dos dois lados aí dessa moeda, né? Tanto o funcionário quanto o empresário, na semana que vem. Geise, muito obrigado. A semana que vem a doutora Geise está de volta e com um tema diferente e com mais vagas para emprego, hein? Toda terça-feira ela vai estar aqui com a gente.